Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Vitor Matheus Farias. Vou estar trazendo aqui para vocês algumas questões da banca CPCom, pegando em torno aí do concurso público da cidade de Alagoa Nova. Nós vamos debater as principais questões das provas de 2020 até 2023, das cidades que foram realizadas esse processo, e nós vamos estar respondendo e ao mesmo tempo debatendo estas questões, ok? Aos meus alunos que me acompanham nas aulas online e também em aulas particulares em outras instituições, nós vamos para essa primeira questão, que é uma questão bem interessante. O bom dessas questões é que são fáceis, não são difíceis. Basta tão somente você prestar atenção no que diz cada uma delas. A primeira questão da CPCom 2020: abaixo estão relacionados os termos técnicos seguidos do significado. Assinale a alternativa que não apresenta a devida correspondência entre o termo e o conceito. Ele quer a afirmativa que seja falsa, né? Aqui a alternativa que não apresenta, tá certo? A opção aí que seja a falsa. Não existe afirmativa falsa. Ele diz aqui: browser é um programa desenvolvido para permitir a navegação pela web, capaz de processar diversas linguagens como HTML, ASP e PHP. Backup é um termo em inglês que tem um significado de cópia de segurança. Download é um termo da língua inglesa com um significado referente à ação de enviar dados de um computador local para um computador ou um servidor remoto, geralmente através da internet. URL é o endereço de um recurso disponível em uma rede, seja a rede internet ou intranet. Em inglês, e significa em inglês Uniform Resource Location. www é a sigla para World Wide Web, que significa rede de alcance mundial em português. A opção aqui, alternativa que não apresenta a devida correspondência entre o termo e o conceito, pessoal, é a letra C de Canadá. Por quê, pessoal? Porque download ele é um termo da língua inglesa, beleza? Com o significado referente à ação de trazer as informações, certo? Quando você faz um download, você baixa aquelas informações. O que ele está falando aqui é de que? É do upload, certo? Upload é exatamente isso aqui, ó, a ação de enviar dados de um computador local para um outro computador ou um servidor remoto, geralmente através da internet, tá ok? Então, a primeira alternativa aqui que nós vamos marcar, a primeira alternativa correta é a alternativa letra C, certo? É a alternativa que não apresenta a devida correspondência entre o termo e o conceito, tá ok? Vamos para a próxima questão. Próxima questão, que diz o seguinte: em relação ao editor de texto Microsoft Word 2010, é falso o que se afirma em... Ele quer saber o que não faz parte, do sistema aí do Microsoft Word 2010. Ele diz na letra A: a partir do editor de texto é possível elaborar automaticamente uma lista de tabelas. O editor de texto permite a geração automática da numeração de figuras. A alternativa C: o editor de texto não é capaz de processar e gravar arquivos em TXT, no formato TXT. O editor de texto possibilita o uso de senha para proteger o acesso a um documento. Letra E: o editor de texto possibilita dividir seções em capítulos e adicionar formatação, como colunas, cabeçalhos e rodapés, bordas de páginas a cada um. Vamos analisar o seguinte:
A letra A está correta, porque dentro do Microsoft Word nós podemos editar texto, certo? Podemos elaborar automaticamente uma lista de tabelas, sem nenhum problema. Letra B, o editor de texto permite sim a geração automática da numeração, certo? De figuras. Vamos pular aqui. O editor de texto possibilita o uso de senha para proteger o documento. Isso aqui está correto. E o editor de texto possibilita dividir seções em capítulos e adicionar formatações como colunas, cabeçalho e rodapé, bordas de páginas a cada um. A alternativa que é falso, como ele pede aqui, é a letra C também. Porque o editor de texto ele é capaz de salvar ou gravar arquivos no formato TXT. Tá certo? Aqui ele está dizendo que ele não é. Tanto o TXT como o PDF, DocX, JPG, PNG, tudo isso aí você pode utilizar de recurso, encontrar de recurso no Microsoft Word 2010 e nos demais. Certo? Só uma observação, no Microsoft Word 2010 ele ainda não trazia a opção de salvar em PDF, tá ok? Próxima questão. A terceira questão. No que se refere à computação em nuvem ou cloud computer, é correto o que se afirma em uma desvantagem. Deixa eu pegar aqui minha caneta. Uma desvantagem para a empresa que utiliza o serviço em nuvem é o aumento da complexidade da manutenção e da infraestrutura de hardware necessária ao armazenamento e acesso aos dados da empresa que estão armazenados na nuvem. Letra B. O usuário é sempre responsável pela realização de backup e de armazenamento seguro de seus dados. Letra C. Toda nuvem é obrigada a disponibilizar para o usuário o acesso do hardware físico. Uma das vantagens para a empresa que utiliza os serviços em nuvem é a redução de custos com manutenção e com consumo de energia elétrica. Letra E. Nesse modelo de computação, a empresa que utiliza os serviços em nuvem deve ser sempre informada sobre a localização geográfica exata de armazenamento dos seus dados. Vamos observar aí essas alternativas. Mesmo que você não tenha um certo conhecimento com a questão de cloud computer ou computação em nuvem, você deve se ater ao seguinte: flexibilidade, agilidade, e escalabilidade. São esses três termos. A letra A está incorreta. Por quê? Porque o provedor de serviço é que é responsável, certo? Pelos dados da empresa. Ele diz aqui, que uma desvantagem para a empresa que utiliza o serviço em nuvem é o aumento da complexidade na manutenção e da infraestrutura do hardware necessária no armazenamento do acesso aos dados da empresa que estão armazenados na nuvem. Preste atenção, a infraestrutura fica como responsável por prover o serviço e não o usuário. Ok? A letra A está errada por isso. A letra B também está incorreta. Por quê? Porque o usuário não é responsável, pessoal. Responsável é quem? É a empresa, por fazer os backups. Próxima questão, letra C, também está errada. Por quê? Porque os hardwares ficam com o provedor do serviço, certo? E não com quem contrata. Aqui ele está dizendo, ele está dizendo aqui, vou achar aqui, ele está dizendo aqui: toda nuvem é obrigada a disponibilizar ao usuário o acesso ao hardware físico. Não, errado. Tá ok? Está errado. A letra D de dado é a alternativa correta. Por quê, professor? Porque uma das vantagens para a empresa que utiliza os serviços em nuvens é a redução de custos com manutenção e com consumo de energia elétrica. Não vai precisar de servidores,
não vai precisar de uma infraestrutura gigantesca de ar-condicionado para o resfriamento das máquinas e dos equipamentos. Essa daí é a alternativa correta. E também não precisa de computadores super potentes para fazer essa navegação, certo? E a letra E também está incorreta porque não precisa saber onde está geograficamente, né, localizada. Isso aí não tem nada a ver. Isso aqui foi algo que jogaram aqui só para complementar as alternativas. Então a correta é a letra D de dado. Se vocês acharem que eu estou ensinando rápido demais, pessoal, basta vocês voltarem o vídeo, como está aqui no canal, né, no meu canal. Se você não é inscrito, inscreva, assine o sininho, que periodicamente eu estarei lançando algumas atividades aqui relacionadas à banca CPCom, ok? Por enquanto o acesso é restrito aos meus alunos. Caso você queira ser meu aluno, entre em contato pelo telefone ou pelo Instagram da nossa empresa, que está no perfil de acesso do YouTube, ok? Vamos para a próxima questão, uma questãozinha aí de Excel. A questão de Excel, nós vamos observar o seguinte: não é difícil você analisar as questões do Excel, é bem fácil, basta você ter uma visão do que ele está pedindo, tá ok? Isso aqui é uma fórmula lógica chamada SI. Essa fórmula lógica é o SI e o I. Essa fórmula lógica vai lhe ajudar a compreender mais o que é que a questão está pedindo. Essa questão 4 da CPCom 2020. Ele diz assim: na figura a seguir é apresentado um extrato de uma planilha do Microsoft Excel 2010, na versão em português. Aí está lá a planilha, né? Se a fórmula exibida for aplicada na célula A4, o resultado correto será quanto? Vamos pegar aqui a caneta. Vamos observar o seguinte: que a fórmula lógica SI, quando alinhado com a função I, ela irá possuir 2 ou mais testes, ok? E só retornará verdadeiro se todos os testes forem verdadeiros, de acordo com a célula, o que está contido na célula. Se fosse só a fórmula SI, nós teríamos que resolver o cálculo. Ele iria estar trazendo aí o resultado se verdadeiro, se falso. Mas como ele está trazendo a fórmula SI e a fórmula I, ele quer saber se, dentre o argumento que está aqui, não é, se realmente este argumento aqui está correto. Se esse argumento estiver correto, nós matamos a charada e vamos somente, pessoal, resolver o cálculo que está aqui, ó, que ele pede a soma das células que vai de A1 até D3. Para você que não entende, eu falei aqui de A1 até D3, por quê? Porque no Excel, 2 pontos significa até, o nome feio aqui, até, e o ponto e vírgula, pessoal, significa com, certo? Até e com. Uma outra hora eu explico isso aqui direitinho para vocês, mas guarde isso: 2 pontos significa até e ponto e vírgula significa com. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos ver se o valor de A1, o que está na célula A1, é maior ou igual a 2. Ó, é maior ou igual a 2, beleza? O que está na célula A3 é maior ou igual a 3? É maior ou igual a 3. O que está na célula A3 é maior ou igual a 4? É maior ou igual a 4. Então quer dizer que aqui a gente já mata isso aqui, ó. Correto. O que é que nós vamos... Sim, matamos isso aqui também, tá ok? O que é que nós vamos resolver agora, pessoal? Só esse cálculo. Como é que eu vou somar quais números aqui? Quando ele fala A1 até D3, pessoal, eu tenho que somar tudo. Daqui, aí eu pego isso aqui e pego isso aqui. Quanto é que vai dar esse valor, pessoal?
Quanto é que dá? Esse valor dá exatamente 55. Letra B de bola. Certo? Agora vamos observar se ao invés de 2 pontos aqui tivesse um ponto e vírgula. Quanto é que daria este cálculo? Veja lá o que eu falei, que significa com, não é isso? Com. Quanto é que daria esse cálculo? Esse cálculo daria 9. Por quê? Ele quer A2, perdão, ele quer A1 com AD3. Então ele vai somar só esses dois. Aí quem não entende de Excel iria marcar a letra D de dado. Então o correto aqui é a letra B de bola. Beleza? Vamos para a próxima questão. Falando aqui, CPCON 2020, sobre redes de computadores, assinale a alternativa correta. Isso aqui é muito simples. Depois que você pegar essa contextualização aqui dessa alternativa, você não vai esquecer mais nunca. Olha só. O protocolo IPv4 trabalha com o tamanho de endereço de 32 bits. E o IPv6 trabalha com endereços de 128 bits. A letra A. O protocolo UDP é um protocolo orientado à conexão, garantindo, portanto, a entrega de dados sem erro. O padrão de endereçamento IPv6 utiliza 4 conjuntos de 8 bits, ou seja, 4 octetos, para expressar cada endereço de IP. O protocolo TCP é um protocolo não orientado à conexão, não garantindo, portanto, a entrega de dados sem erro. O protocolo HTTP é responsável pela comunicação junto ao servidor de e-mail para a entrega destes, o programa cliente que recebe as mensagens. Qual será a alternativa correta nesta opção? Vamos entender o seguinte, vamos tratar aqui de baixo para cima, beleza? A letra E está errada, por quê? Porque HTTP, que é a sigla que significa Hypertext Transfer Protocol, né, que em português significa protocolo de transferência de hipertexto, ele é um produto de comunicação utilizado para sistemas de informação de hierarquia, distribuídos e colaborativos. É a base para a comunicação de dados do World Wide Web. Aqui a gente está falando de redes de computador. Ele está falando aqui, ó, junto ao e-mail. Não é junto ao e-mail, é junto a o www, ok? HTTP. Vamos lá. TCP está incorreto aqui, ó. O protocolo TCP é um protocolo não orientado à conexão, não garantindo, portanto, a entrega de dados sem erro. O protocolo TCP ele é um protocolo orientado à conexão e não à entrega de dados sem erro, certo? Tem que prestar atenção nisso aqui. O padrão de endereçamento IPv6, que utiliza 4 conjuntos de 8 bits, 4 octetos, para expressar cada endereço IP, está errada por quê? Porque o endereço IPv6, eu já vou dar a resposta, né? O IPv6 ele é representado por 8 blocos de 16 bits. 8 blocos de 16 bits, certo? Separados pelos caracteres e 2 pontos. Aí nós vemos a letra B. O protocolo UDP é um protocolo orientado à conexão, garantindo, portanto, a entrega de dados sem erro. Pessoal, o protocolo UDP é não orientado à conexão, certo? É não orientado à conexão. Então, a alternativa correta é a letra A. Letra A de amor. Por quê? Porque o protocolo IPv4 trabalha com endereçamentos de 32 bits que não são mais utilizados, tá certo?
E hoje nós trabalhamos com isso aqui, com IPv6. IPv6 trabalha com endereçamentos de 128 bits. Tá, ok? Que dá mais ou menos aí 340 unidecilhões de endereços. A alternativa correta é a letra A. Próxima questão. Diz o seguinte, a sexta questão. Eu estou acompanhando aqui pela tela e também pela folha, certo? Estou acompanhando pelos dois. Esse material aqui, quem tem são os meus alunos. Eu disponibilizo esse material aqui em PDF. E também trago todo o gabarito no final, ok? Vamos lá. Sobre os sistemas operacionais, assinala a alternativa correta. Sistemas operacionais, pessoal, são gerenciadores, são programas que gerenciam, certo? Programas que gerenciam os sistemas do computador. Preste atenção. Existe vários modelos de sistemas operacionais. Alguns exemplos: o Windows em todas as suas versões. Aí nós temos o Linux, nós temos o iOS, nós temos o Android, certo? O Linux também em várias suas distribuições. Temos o Ubuntu, o Fedora, Mandriva, certo? Nós temos vários modelos. Aqui ele quer o seguinte: quer saber sobre os sistemas operacionais. O que são os sistemas operacionais? Ele está dizendo aqui, ó, letra A: sistema operacional serve para efetuar o controle e gerenciamento do computador, abrangendo tanto a parte física quanto a parte lógica. Linux é um sistema operacional de código fechado e por isso é pouco utilizado. C. Windows, aqui, só para ver onde é que está essa seta. O Windows é um sistema operacional de código aberto e por isso é bastante utilizado. O sistema operacional é um software de aplicativo que realiza o gerenciamento de hardware e software de um computador. O sistema operacional não é responsável pela gestão de memória do computador. E aí, só justificando esses dois aqui, que vai vir muito, viu? Lembre-se, o Windows é um sistema operacional de código fechado. Aqui ele inverteu, tá certo? E o Linux é um sistema operacional de código aberto. Programadores podem entrar lá no Linux e criar a versão de acordo com o gosto do programador. Já o Windows não, o Windows é fechado. A alternativa correta é o A de amor. Por quê? Porque ele diz exatamente o que o sistema operacional faz. Ele serve para efetuar o controle e gerenciamento do computador, abrangendo tanto para as partes físicas quanto as partes lógicas. Tá ok? Vamos para a próxima questão. Item 7. Pegando novamente aí a questão de navegadores, web ou browsers, né? Que é a mesma coisa. São exemplos de navegadores. Ele traz aqui, são exemplos de navegadores: Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Windows. Um recurso do navegador Google Chrome, denominado modo de navegação anônima, permite navegar em sites e acessar páginas da internet sem gravar histórico e informações da memória do computador. Apenas o navegador Mozilla Firefox permite realizar pesquisas diretamente da barra de endereços. O ícone representado por uma estrela, exibida ao lado direito na barra de endereço do navegador Google Chrome, permite o quê? Adicionar a página corrente aos favoritos. Pessoal, isso aqui tá mamão com açúcar. Mamão com açúcar. Por quê? Porque essa primeira alternativa, o Windows não é um navegador, tá certo? O Windows é um sistema operacional. Então está errado. Nós sabemos, a maioria sabe, que é o modo de navegação anônima, certo?
serve para quê? Para que você navegue na internet sem gravar o histórico. Então, nesse caso, a alternativa 2 está correta. O 3, apenas o navegador Mozilla Firefox permite realizar pesquisas? Não. Os outros navegadores também permitem. Tá certo? Isso aqui está errado. A1 também está errado. E aqui o ícone, que aparece como uma estrela, né? Que fica do lado direito da barra, é exatamente o que ele está falando aqui. Que permite adicionar a página de controle aos favoritos. Então o item correto aqui é a letra. Ele diz que 2 e 4 é a letra E. É a alternativa correta. Ok? Simbora. Número 8. Lembrando que essas aulas aqui, essa aula é exclusivamente para os meus alunos que estão matriculados tanto no curso presencial quanto em aulas online. Presencial na terça-feira e aula online na quarta-feira de 7h30 e aos sábados de 2 horas da tarde. Tá ok? Forneço todo o material, questões da CPCOM, com a resolução, debatendo como eu estou fazendo aqui, debatendo cada questão, explicando questão por questão, certo? Para que o aluno consiga assimilar tanto o conteúdo como também, digamos assim, decorar a questão, já que a CPCOM gosta muito de repetir em suas provas. Então vamos lá. A 8ª questão. CPCOM 2020. Avalie V para verdadeiro ou F para falso as proposições abaixo. Em uma memória, deixa eu ver aqui onde é que está esse suado. Em uma memória do tipo RAM, o tempo de acesso ao primeiro endereço é inferior ao acesso do último endereço da referida memória. E aí, está correto ou está falso? Ó, já vou matando a questão, tá certo? O tempo de acesso do primeiro endereço é superior ao acesso ao último endereço, certo? Aqui ele inverteu a situação. Então esse aqui é falso. Falso. A memória principal RW é um conjunto de um computador, perdão. É um exemplo de memória do tipo SRAM. Não, pessoal, é do tipo DRAM. DRAM, certo? Mais uma falsa. Mais uma alternativa falsa, tá certo? Vamos para o próximo. A memória cache ou cache é um exemplo de memória do tipo SRAM RW, correto? Ela é uma memória do tipo SRAM RW. Por quê, professor? Porque através da memória cache você consegue armazenar dados e também você consegue apagar esses dados. Nós encontramos assim um exemplo mais fácil no navegador. Quando você vai lá em configurações, você faz lá limpar, né? Limpar a memória cache ou limpar os cookies. Porque se eu estou limpando é porque gravou. Então se gravou e eu posso apagar, ela é RW, certo? RW, grava e desgrava. E o tempo de acesso a um disco rígido é mais demorado, ou seja, é superior ao tempo de acesso ao registrador. Essa daqui também está correta. Nesse caso aqui, FFVV. Qual seria a questão? FFVV, alternativa letra B de bola. Tá ok? Vamos para mais uma. Mais uma questão. Essa aqui também falando sobre Cloud Computer ou computação em nuvem. Que ele diz o seguinte, olha lá. Uma das vantagens da computação em nuvem é a capacidade em aumentar os custos dos empreendimentos em uma empresa.
que contrata esse serviço como a infraestrutura de TI. A gente teve uma questão parecida, que nessa questão ele falava o quê? Que as empresas já contratam o serviço de cloud computer para quê? Para minimizar, ou seja, para diminuir o custo dos empreendimentos. Essa daqui está errada. Vamos lá. Letra B. São exemplos de plataformas, preste atenção, plataformas que se especializaram em fornecer serviços em nuvem. Microsoft Azure, Microsoft AWS, Google Cloud e Oracle Cloud. Perfeito. Alternativa correta, letra B de bola. Oferece serviço de nuvem. Amazon AWS oferece serviço de armazenamento em nuvem. Google Cloud, já está dizendo aqui, Cloud, certo? E nós temos aqui o Oracle Cloud. Os principais exemplos de computação em nuvem são infraestrutura IaaS, softwares de serviço SaaS e usuários como serviço UAS. Não, pessoal, só SaaS. Beleza? Uma das vantagens da infraestrutura como serviço IaaS para quem contrata o serviço em nuvem é que não há necessidade de compra de licença vitalícia de software ou preocupação com atualização. Errado também, que não tem nada a ver com infraestrutura de serviço de IaaS. Tá certo? A computação em nuvem é uma tecnologia que permite acesso remoto apenas para os seguintes tipos de arquivo. Falso. Por quê, pessoal? Porque essa videoaula aqui, estou gravando ela, certo? Para colocar no YouTube. YouTube vai foto, vídeo, vai também arquivos, vai também o que? Aulas online, lives, streams, não apenas fotos e vídeos. Belezinha? Mais uma também sobre navegadores web. Selecione a correta, ok? Sobre navegadores web, selecione a alternativa correta. A partir do modo de navegação anônimo, o browser vai salvar o histórico do navegador do usuário, os cookies e os dados do site, ou as informações inseridas em formulários com nomes, endereços, senhas e arquivos. Eu falei agorinha que quando a gente navega no modo anônimo, ele não salva, certo? Ele não salva o histórico. Vocês estão vendo que as questões de 2020 da CPCOM são muito parecidas. Muito parecidas. O próximo. Para abrir uma janela de navegação anônima, Google Chrome, no Windows, Linux ou no Chrome OS, veja, utiliza-se a seguinte tecla de atalho. A seguinte tecla de atalho. Que tecla de atalho é essa? Para quem navega e gosta de utilizar atalhos. Ctrl Shift N. Alternativa B é a correta. Quando vocês forem navegar na internet, pessoal, vocês clicar lá nos 3 pontinhos do navegador, dê uma olhada que tem modo de navegação anônimo, aí tem Ctrl Shift N, certo? Todos os itens lá tem o atalho do lado direito. Se atentem a isso. São exemplos de navegadores. Bom, até aqui, Chrome é navegador, Firefox é navegador e Edge é navegador. Linux é sistema operacional. Um site terá sempre a mesma aparência quando exibido por navegadores distintos em dispositivos diferentes. Errado. Ele muda a forma de visualização. Do tablet você vê de um jeito, no computador você vê de outro jeito, no smartphone você vê de outro jeito. São exemplos de motores de renderização utilizados pelos navegadores. Apenas um aí está correto, certo? Apenas um está correto, que é o Making Off.
que é um motor de renderização. Os outros não são. 11ª questão. Um professor ministra suas aulas, olha lá, a mesma ladainha. O professor ministra suas aulas de forma remota, para tanto pretende armazenar, o que eu estou fazendo? Armazenar o calendário letivo, o planejamento das aulas e as provas dos alunos em um servidor online acessível em qualquer computador, por meio da computação em nuvem ou cloud computer. Diante desse cenário, assinala a alternativa que representações que poderão ser realizadas a partir do uso de computação em nuvem. Tá de graça essa questão. De graça, de graça, de graça. Bora lá. O professor e os alunos obrigatoriamente os professores e os alunos deverão obrigatoriamente pagar pelo serviço oferecido? Não. O professor poderá armazenar apenas arquivos de textos, planilhas? Não. Estou armazenando o vídeo? Não é necessário o professor dispor de conexão com a internet para que as informações sejam disponibilizadas para o aluno. É necessário internet, porque é computação em nuvem, certo? Tem que ter internet para navegar. Os alunos não precisam se conectar à internet? Precisa. O professor poderá armazenar os arquivos eletrônicos como texto, planilhas, tabelas, apresentações, vídeos, músicas, fotos, figuras e até programas no sistema? Corretíssimo. Corretíssimo. Letra E. Estão entendendo? Das primeiras questões até chegar nessa daqui, vocês estão vendo que existe um sincronismo. E a CPCOM 2020, certo? Agora vamos para a CPCOM 2021, que já na próxima aula eu vou trazer 21 e 22 de distintas cidades, tá certo? Depois a gente trabalha só das cidades de modo individual. Perdão. 21. Aqui, 21. Um desenvolvedor de software decidiu que na construção de um jogo online as informações serão enviadas entre os jogadores. Vai e vem. Sem a exigência de que o envio, de que essas informações sejam sempre recebidas corretamente. Em caso de erros, ocorre simplesmente o envio do próximo pacote de programas ao sistema, e os anteriores não podem ser recuperados. Considere esta decisão de projeto. Qual protocolo da rede é utilizada no jogo? Pacotes. Vai trabalhar com pacotes, certo? E outra coisa, que não garanta a entrega das mensagens, né? Porque ele está dizendo aqui, ó, sem a exigência do envio do próximo pacote, certo? Ele vai enviar, vai receber, mas sem a exigência de que essas sejam sempre recebidas corretamente, né? Vamos ver. A letra E. Deixa eu ver onde é que está aqui. A letra E. IMAP, Internet Message Access Protocol. Está errado, por quê? Porque é um protocolo de acesso entre servidor de e-mail e o software do cliente. Ele quer jogo, né? Ele quer aqui a construção de um jogo online que sejam enviadas aos jogadores. A letra D também está errada, porque FTP, que é o File Transfer Protocol, está errada porque é um protocolo padrão de transferência de arquivos baseados no TCP. O SCTP, Stream, também está errado. Por quê? Porque é um protocolo de transporte que pode ser usado
para aplicações onde o requisito e o monitoramento e a detecção de queda de sessões. Então também está errado. O TCP também está errado. Por quê? Porque ele garante a entrega e a integridade de dados. A entrega e a integridade de dados dos pacotes. Nesse caso, a alternativa correta é o DP. Tá certo? Que o DP ele manda diretamente a informação. Em caso de erro de algum pacote, ele simplesmente manda o próximo pacote programado, priorizando a informação em tempo real, mesmo que em trechos saiam com distorções ou falhas. Mas, como ele trouxe essas opções, a UDP é a opção correta. Só faltam duas para a gente finalizar, no total de 15 questões. Essa daqui é muito simples, falando sobre a verdadeira e a falsa, né? A questão do Word 2016. Nós vamos aqui no mata-mata. No mata-mata, o editor de texto salva automaticamente um documento. Sim, vou ler aqui, né, a questão. Editores de texto fazem parte do dia a dia de muitos profissionais. Em relação ao editor de texto, Microsoft Word 2016, avalie as proposições com V para verdadeiras e F para as falsas. O editor de texto salva automaticamente um documento no formato de arquivo docx e não permite salvar em outros formatos. Falso. Eu falei antes aí que ele salva em 2016, ele salva em PDF, JPG, que é JPEG, PNG, certo? Salva em TXT também. Então tá errada essa opção. Aí nós temos a próxima opção. Ele diz: ao ativar a opção controlar alterações na edição de documentos, o Word marca todas as edições, exclusões, movimentações e mudanças de formatação. Correto. Nós temos lá esta opção dentro do Microsoft Word, que é o controlar alterações. Próximo item. A função chamada estatística de legibilidade indica números como medida da quantidade de frases por parágrafo, palavras por frases e caracteres por palavras. Verdadeiro. Bem aqui do lado direito, esquerdo embaixo, no Word, mais ou menos aqui, ele aparece a quantidade de linhas, palavras, parágrafos que foram digitados. Também está correta essa opção. E a última, o editor de texto possui uma funcionalidade que permite compartilhar os documentos, planilhas e até mesmo apresentações. Pessoal, o Word ele só trabalha com documentos. Aqui está dizendo planilhas, que é Excel, e apresentações, que é PowerPoint. Tá ok? Então aqui a gente matava a questão. Alternativa correta, letra C de casa. C de casa. 14. 2021. CPCON 2021. Atualmente, navegar na web se tornou fundamental para a realização de diversas atividades. Para tanto, estão disponíveis vários tipos de navegadores. Ele quer saber quais são os navegadores. Vamos lá. Os cookies de um navegador são dispositivos ou instrumentos por meio dos quais o navegador salva dados como imagem HTML que são necessários para uma exibição de website. Tá certo ou errado? Está incorreta. Por quê? Porque para guardar as informações dos sites de pequenas quantidades, não para exibir toda a página. Não é assim? Os cookies ele guarda só aquela página que você navegou e não tudo que você navegou, né?
Um navegador se comunica com um servidor hospedado na internet usando diversos tipos de protocolos de rede. Um dos mais conhecidos protocolos, o FTP, File Transfer Protocol, que transfere dados binários na comunicação entre máquinas e o navegador servidor. Pessoal, preste atenção. A questão de transferência do FTP não tem nada a ver com isso que ele falou, pois o protocolo mais conhecido com a função mencionada aí é o HTTP, tá certo? Isso aqui, ó, tá se referindo ao HTTP. A próxima, letra C, alternativa C. Cache de navegadores são pequenas peças de dados com nomes de endereços de e-mail que um site salva em seu computador. E aí? Incorreta, pois cache de navegador é um recurso que permite armazenar páginas visitadas, certo? Quando você vai digitar lá, o site que você digitou já fica aparecendo. Isso aí é de responsabilidade, certo? De caches e não aqui de e-mails, certo? Ó, ele trouxe aqui e-mails, de endereço de e-mails, e sim de sites. O protocolo de transferência de hipertexto HTTP é o protocolo padrão para a web. Até aqui tá certo, né? A partir do HTTP, os navegadores requisitam as páginas da web e as recebem. Com o uso do HTTPS, adiciona-se também princípios de segurança, como confidencialidade, integridade e autenticação. Correto? Toda vez que você for navegar numa página que você vê lá aqui no final tem um HTTPS, é questão de segurança, tá ok? E essa daqui, o navegador Google Chrome só pode ser executado em computadores com sistema operacional Windows, não. Linux, pode ser no iOS, tá certo? No macOS, em Android. Então a correta é a letra D de dado. E a nossa última questão é uma questão de Excel, que eu vou trazer aqui uma explicação bem simples para vocês não se agoniarem, tá certo? Preste atenção, pessoal, tão somente para isso aqui, ó. Ele quer o valor que, utilizando esses dados, a função e o resultado será um desses aqui, ó. Então vamos lá no mata-mata, tá beleza? Vamos no mata-mata. Letra E, não é a letra E, eu vou estar logo aqui errado. Por quê? Porque a fórmula DECA-EC1 ele vai retornar ao valor que está na célula C1, que é o valor 6. A fórmula DECA-EX, depois você abre lá o Excel, monta isso aqui, você vai ver, você digita lá igual DECA-EX, coloca a fórmula, ele vai aparecer o número que está se referindo à célula mencionada, que nesse caso é o 6. A letra D de dado está errada por quê? Está errada por quê? Pelo seguinte, DECA-BIN ele vai retornar ao valor 11, certo? O valor 11, que é exatamente ele vai converter esse número, que é o valor da G1, que é o valor 11, ele vai converter, certo, este número decimal em binário. E este número
como é que se diz, convertido em binário, não daria 101. Perdão, não daria 1001. Daria o quê? 1000. Certo? O resultado seria 1000. E não, perdão pessoal, daria 11.000. 11.000, tá certo? 11.000, que ele quer o número, o decabin, certo? Decabin, ele vai converter o decimal em binário, que nesse caso a decimal em binário de 11 é 11.000. Explicando aí bem direitinho para vocês. Para somar isso aqui, somar. Se eu somar da A1 até a G1, ou seja, pegando tudo isso aqui, ó, somar tudo isso aqui, vai dar quanto? Não vai dar 51. Certo? Salvo engano vai dar 52. Somando tudo isso aqui. Aí ele diz aqui, média se A1 até G1 for maior que 7, retornará o valor 11. Ele não volta ao valor 11, certo? Sendo que o valor vai retornar ao valor 8. Certo? Ao valor 8 e não ao valor 11. De A1 até G1. De A1 até G1. Ele vai retornar ao valor 8. Certo? Ele retorna ao valor 8. Que seria a média maior que 7, que vai da A1 até a G1, certo? Média si, que é uma fórmula lógica. E aqui a função A é a função correta, que se você pegar de A1 até E1, de A1 até E1, o valor médio entre todos esses números aí será exatamente o valor 8. Ok? Resolução aí de algumas questões da CPCOM para os meus alunos de 2020 a 2021. Próxima aula a gente vê mais questões como essa, se Deus quiser. Aqui está o gabarito para vocês, certo? Todo o gabarito.